Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, estado do Rio. E tenho este canal aqui para publicar mensagens sobre a palavra de Deus. A nossa mensagem de hoje tem como título A Presença de Jesus na Cidade, e está baseada em duas pequenas passagens do Evangelho de Lucas. Primeiro, no capítulo 8, versículos 1 a 3, que diz assim: Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. A outra passagem que nós vamos ler se encontra no capítulo 4 do mesmo Evangelho de Lucas, versículos 42 a 44, que diz assim: Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte. E quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Conforme nós estamos verificando aqui nessas duas passagens, havia um certo egoísmo dos habitantes de uma certa cidade. Essa cidade era Cafarnaum. Então eles queriam que Jesus ficasse ali na cidade. Eles eram atraídos pela presença de Jesus, eles gostavam de ver os milagres que Jesus operava e ouvir as suas mensagens. Porém, Jesus disse que ele tinha que ir a outras cidades. E no capítulo 8, que está justamente colocado depois dessa estadia em Cafarnaum, porque diz assim: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos. Jesus ia de cidade em cidade, e em cada cidade. A presença de Jesus é importante na sua cidade, na minha cidade, na nossa cidade. Jesus precisa estar presente. E nós vamos ver aqui como é que isso acontecia, o que a presença de Jesus na cidade representava, ou por que era importante. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus diz aqui em Atos 4:43, passagem que nós lemos, ele diz: Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. A presença de Jesus na cidade é imprescindível, pois ele foi enviado às cidades. É interessante que o ministério de Jesus
foi exercido nas cidades. Havia muitas cidades na Palestina naquela época. Jesus pregou também nos campos, mas o seu ministério foi exercido primeiramente nas cidades, porque era lá que as pessoas estavam, em sua maioria. E isso é verdade ainda hoje. Eu moro em Itapiruna, nasci, fui criado aqui e estou morando de novo há alguns anos aqui. E eu me lembro que quando eu era bem jovem, só havia 2 igrejas batistas, e eu sou batista, né, nesta cidade. As igrejas mais antigas da nossa região tinham sido organizadas no interior, em pequenas vilas, igrejas hoje que têm mais de 100 anos de existência. E a primeira igreja batista aqui em Itapiruna ainda não fez 100 anos. Mas o povo veio para a cidade. E as igrejas vieram para a cidade. Hoje nós temos muitas igrejas aqui. Não só batistas, mas de todas as denominações, porque as pessoas vieram para a cidade. Eu tenho conversado com muita gente que teve que sair da roça, sair do interior, sair das suas propriedades rurais para vir para a cidade por causa da educação dos filhos, por causa dos recursos que a cidade tem. A presença de Jesus na cidade é imprescindível. Jesus precisa estar conosco na presença. Jesus precisa estar conosco na cidade, porque é aí que as pessoas estão. E era assim que Jesus pensava. Em Cafarnaum, ele foi para um lugar isolado, ele fazia isso para orar. De vez em quando ele se retirava para um lugar isolado para orar sozinho. E eles o procuraram até encontrá-lo. E então suplicaram a ele que não deixasse de estar com eles na cidade. Mas Jesus disse para ele: eu tenho que ir a outras cidades. Eu preciso pregar a outras cidades. Porque nas outras cidades também há pessoas que eu preciso abençoar, que eu preciso curar, das quais eu preciso expulsar demônios e a quem eu preciso levar a mensagem. E aí nós temos outra coisa interessante sobre a presença de Jesus na cidade. A presença de Jesus na cidade, ela é necessária porque é a presença do reino de Deus na cidade. No mesmo versículo 43, que nós lemos agora há pouco, do capítulo 4, diz aqui: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades. E no capítulo 8, Jesus repete isso, ou melhor dizendo, o narrador, aqui no caso é o evangelista Lucas, ele diz que Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. No capítulo 17 desse mesmo evangelho de Lucas, Jesus responde a um questionamento de pessoas que perguntavam sobre o reino de Deus. E Jesus disse: olha, não procurem o reino de Deus aqui ou ali, nessa cidade ou naquela cidade, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus veio para implantar o reino de Deus em cada pessoa. Porque reino é um governo. Reino é soberania. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração do homem.
quando Jesus vem para a cidade, o reino de Deus também vem. Porque o reino de Deus vem para dentro das pessoas, pela obra de Jesus. A obra de Jesus na cidade é justamente implantar o reino de Deus na cidade, nos corações dos homens. E o reino chega à cidade quando chega aos corações. O reino de Deus é o domínio de Deus. O reino de Deus é a implantação da vontade de Deus na vida do ser humano. O reino de Deus é também o governo de Deus da história do homem. Quem é que está governando a sua vida nesse momento? É uma boa pergunta, não é? A presença de Jesus na cidade, concluímos então, não é? Que requer também a nossa presença e a nossa participação. É o que nós vemos no capítulo 8, versículos 1 e 2, em que o evangelista narra o seguinte, ele diz: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. E no final desse versículo 1 diz: iam com ele os 12. E os 12 aqui eram os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E também algumas mulheres. Essas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros, de enfermidades, tinham sido salvas por Jesus. Isso quer dizer que, quando Jesus vem para a nossa vida, a presença de Jesus também vem através de nós para o lugar onde nós moramos, para a nossa vizinhança, para a nossa casa, para os nossos amigos, nossos parentes, para as nossas ruas e praças. A presença de Jesus na cidade requer necessariamente a presença de Jesus em nossa vida. A nossa presença é a presença de Jesus na cidade. E a presença de Jesus na cidade requer também a nossa participação. O texto aqui diz que Jesus era acompanhado das pessoas que ele tinha transformado pelo seu poder. É assim que Jesus está presente hoje na sua cidade e na minha cidade. É através de você, é através de mim, pela sua vida. Quando Jesus está presente na sua vida, ele está presente na sua rua, ele está presente no seu bairro, na sua cidade. Mas será que é verdade isso? As pessoas podem ver a presença de Jesus na sua vida? Ainda hoje, e mais do que nunca, Jesus precisa estar presente na cidade. Cidades agora que estão sendo dominadas pelo vício das drogas, pela violência, pelo crime. Por isso, é mais do que necessário que Jesus esteja presente na cidade para mudar a cidade. Que seja assim, na sua cidade, na minha cidade. Amém?